Abacaxi é algo que todo brasileiro conhece, o que é maravilhoso por se tratar de uma das poucas frutas que a gente adora comer e que é nativa aqui da nossa terrinha tupiniquim. Porque, pasme, manga, banana, mamão, abacate, goiaba e várias outras que têm a carinha de serem brasileiras não são originárias daqui, ou seja, são exóticas. Mas o nosso amiguinho coroado é tão brasileiro que até leva o verde e amarelo da nossa bandeira. Só que se você já andou um pouco por lojas de paisagismo, ou se você é de alguma região litorânea principalmente, com certeza você já deve ter visto esses abacaxis cor-de-rosa que, particularmente falando, tem mais cara de serem exóticos e venenosos do que qualquer outra coisa. E apesar do rosa não fazer parte da nossa bandeira, esse abacaxi carnavalesco pseudo-venenoso é totalmente nosso. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus e esse daqui é o Guia da Floresta e hoje iremos conhecer um pouco mais dessa pérola nacional que é o nosso abacaxi cor-de-rosa. E quem pegou o trocadilho de pérola nesse contexto com certeza já deve entender o mínimo de abacaxi. Então vamos lá, por que eu decidi fazer esse vídeo? Será que é porque o rosa chama a atenção na thumb do vídeo? Ou será que é porque ele se parece com uma fruta comum, só que com um tom venenoso? É um pouquinho dos dois, mas e se eu te disser que esse troço também é comestível? E não como a maioria dos tiozão de plantão diriam apenas uma vez, mas como um abacaxi comum. Só que não é porque ele é comestível que ele é saboroso, tá? Mas a gente já vai chegar nesse ponto. E para entender o que raios é um abacaxi rosa, primeiro a gente precisa entender o que é um abacaxi. Família Bromeliaceae. De acordo com este livrinho aqui de Sistemática Vegetal do Lorenzi, a família Bromeliaceae possui distribuição neotropical, ou seja, é uma família de regiões tropicais das Américas. Ou seja, duplo, é uma família endêmica do nosso Brasilzão e dos nossos países vizinhos. Mas como na botânica sempre tem que existir uma exceção, tem uma única espécie do gênero Pitcairnea que ocorre na África Ocidental. A família possui cerca de 60 gêneros e 3.000 espécies ali mais ou menos, sendo que no Brasil ocorrem aproximadamente 40 gêneros e 1.200 espécies, ou seja, é muita coisa de bromélia que a gente tem aqui, o que nos torna um dos maiores hotspots de biodiversidade dessa família no mundo. Achou muito? E se eu te falar que esses dados são, novamente, desse livrinho aqui que é de 2008? Por isso, se a gente der uma olhada lá no WFO, Plant List, esse número é muito maior. Atualmente, a família Bromeliaceae possui ali cerca de 105 gêneros e 3.740 espécies aceitas. Isso sem contar a confusão dos sinônimos, tá? O que aumentaria drasticamente esse número. E bota confusão nisso. Eu vou dar alguns exemplos quando a gente for falar dos gêneros e das espécies aqui nesse vídeo. Mas como essa é uma família quase que estritamente aqui das Américas, dá pra imaginar a cacetada de coisa que a gente tem nessa família pra cá. Inclusive, eu tenho certeza que você já deve estar tropeçando em bromélia e nem tá sabendo. E vale ressaltar uma outra coisa. Por essa família ser bem gigante, tem espécies que vivem em regiões muito úmidas, como na floresta ombrófila densa do litoral, famosa Mata Atlântica, e também em regiões muito secas como na Caatinga. Obviamente, elas apresentam estratégias bem diferentes para sobreviverem em lugares também tão diferentes, mas algo que algumas delas compartilham é o fato de conseguirem armazenar água ali no miolinho das folhas, no meio da roseta, o que traz muitos nomes populares como planta-vaso, planta-tanque, tipo a Equimedes esticanta. E apesar de muitos associarem as bromélias a plantas grandes, bonitas e vistosas, feito as vrísias, a mais curiosa e que ocorre em praticamente qualquer lugar do Brasil, e quando eu tô falando qualquer lugar eu não tô brincando, porque essa espécie cresce até em fios de energia da cidade, que é a Tillandsia recurvata. Mas também podem ser outros tipos de Tillandsia, mas que no fim é tudo bromélia. Inclusive eu acredito que descobrir que esse troço nascendo nos fios da sua cidade é uma bromélia já deve valer o seu like nesse vídeo. Aí uma última coisa, mas não menos importante, o que caracteriza uma bromélia é ser uma planta herbácea, porque sim, isso daqui é considerada uma erva, com hábitos terrícolas ou rupícolas, saxícolas ou até mesmo epífitas. Além disso, as suas clássicas folhas paralelinérvias, alternas e espiraladas que formam frequentemente o que chamamos de roseta. E não, roseta não vem da cor de rosa, mas sim das pétalas imbricadas de uma flor de rosa. Claro que existem muitas outras características ali comuns às bromélias, só que como essa é uma família gigantesca, tem muita coisa aí que serve para uma espécie e que para outra é só conversa. Então, vamos nos atentar aqui só ao formato de rosetinha. Adendo, até a própria característica de reter água como um tanque é utilizada para diferenciar as bromélias. Isso tá até na chave da família, né, no Reflora, no passo 2, que diz: plantas terrestres, rupícolas ou saxícolas não formadoras de tanques, ou seja,
tentar generalizar uma característica para uma família inteira é sempre um problemão. Mas bora continuar. Gênero ananás. Sim, ananás não é só um dos nomes populares do abacaxi em línguas espanholas, mas também o gênero dessas plantinhas. E aqui começa a confusão taxonômica que tem sobre as bromélias. Se a gente tomar como referência o Reflora, que eu particularmente acho a melhor base de dados de todas, em território brasileiro, obviamente, o gênero ananás apresenta ali umas 5 espécies, como o ananás comossus, que né, comossus, não sei como é que fala, que é o abacaxi tradicional, e o ananás bracteatus, que é o abacaxi rosinha. Mas se a gente for olhar lá no WFO Plant List, que é uma renomada base internacional de dados taxonômicos, só existem 2 espécies no mundo desse gênero, ou seja, só existe ananás comossus e ananás macrodontes. Em resumo, eles estão dizendo que esse abacaxi rosinha é só uma variação do abacaxi comum. Existem várias outras divergências entre as bases de dados, e apesar da WFO ter um selo gigante na página dizendo que ele está atualizado para junho de 2024, a gente vai se basear no Reflora por alguns motivos. Primeiro, porque nós é brazuca, então a gente vai usar a nossa base de dados. Segundo, que ela conta com diversas chaves de identificação, que são muito fáceis para utilizar, o que ajuda muito no nosso trabalho ao diferenciar os tipos de abacaxis. Terceiro e principal, ela é maravilhosa. Tirando quando ela tá fora do ar, tá? Mas bora lá. Com base nessas ressalvas e também usando a chave de classificação de ananás do Reflora, para achar o ananás, a gente começa aqui no passo 3, que diz: plantas terrestres, opícolas, saxícolas ou epífitas, flores com ovário ínfero, frutos do tipo baga e, eu acho que o babei, e folhas geralmente com margens espinescentes. Curiosamente falando, esse é um gênero que não forma o tanque, ou seja, que não guarda água ali no miolinho das folhas, o que nos leva direto pro passo 2, que inclusive já ajuda muito, porque diz assim: hipantos fusionados externamente, fruto formando-se em carpo. Calma, eu sei que tem muito nome estranho aqui, mas basicamente hipanto é uma fusão das pétalas, sépalas e até dos estames de uma flor. Só que saber isso ou não influencia tanto no resultado, porque no outro passo aqui diz hipantos livres, ou seja, a diferença não é se tem ou não hipanto, mas se eles estão fusionados ou não. E ao olhar um abacaxizão aqui, ou até mesmo essa belíssima essicato de abacaxi, já dá para perceber de longe que o fruto é na real uma infrutescência, proveniente da união de várias flores. Nesse caso, podemos presumir que os hipantos são sim fusionados. O que nos leva para o terceiro passo: infrutescência com coroa foliar no ápice ou infrutescência sem coroa foliar no ápice. E aqui tá o pulo do gato. Se tu pegar um abacaxizinho que não forma coroa, é porque talvez isso não seja um abacaxi, mas sim um pseudo abacaxi ou pseudo ananás, que é tão parecido com o abacaxi comum que a gente tanto conhece, mas na realidade não é, que ele levou essa característica no nome científico. Então, para não ter confusão com essas espécies, que é o pseudo ananás sagenarius, que parece muito um abacaxi, inclusive o rosinha mesmo, basta olhar para coroa. Se tiver coroa, é abacaxi. Se não tiver, é pseudo abacaxi. E isso não é tão óbvio não, tá? Primeiro porque essa espécie de pseudo ananás ocorre em praticamente todo o Brasil. E quando as infrutescências estão novinhas, principalmente do abacaxi rosa, ele não apresenta coroa. Ele só vai apresentar essa coroa quando ele for polinizado, ele for virar um fruto ali, tá bom? Então é muito fácil de você confundir o abacaxi rosinha pequeno com um pseudo ananás. Inclusive isso tá até na chave do Reflora: coma inconspícuo durante a floração, desenvolvendo-se apenas após a antese e durante a frutificação. Ou seja, a coroa, que é o mesmo que coma, só vai se desenvolver nos estágios de formação do fruto e não das flores. Perfeito, viu aí que teu abacaxi, mesmo sendo amarelo, verde, vermelho, rosa ou até mesmo branco, tem coroa? Então ele é do gênero ananás. Agora vamos partir para as espécies desse troço. E eu acho que já deu para perceber que cor de abacaxi não é algo exclusivo de espécies, ou seja, o próprio abacaxi comum pode apresentar cores avermelhadas, rosadas, arroxeadas e por aí vai. Inclusive, se tu curte plantinhas coloridas, vai aqui uma recomendação do vídeo da Fada Azul, uma clitória que tem o poder de deixar teu chá parecendo um suco de tingir tripa ou até mesmo uma corzinha ali de chá de Nesquik. Espécie
conhece ananás bracteatus? A primeira coisa aqui que devemos nos atentar para diferenciar os ananás é o tamanho da infrutescência. Isso descontando ali a parte da coroa, tá? Se for pequena, entre 2,5 e até cerca de 11 centímetros, bora pro passo 2. Se for maior que isso, bora pro passo 3. Só que o problema de falar de tamanho é que às vezes o espécime que você tem em mãos pode ser particularmente pequeno, e é por isso que tem mais uma característica aqui: brácteas florais não excedendo as pétalas e deixando-as bem evidentes, ou brácteas florais se igualando ou ultrapassando o comprimento das pétalas. Caso você não tenha tido clique disso daqui ser um conjunto de mini frutinhos, dá só uma olhada na inflorescência do abacaxi antes de ser polinizada. Dá pra ver muito bem que se tratam de várias florzinhas unidas. E bráctea, no caso, é essa parte aqui de fora, que inclusive permanece no abacaxi depois de frutificado, o que formam aquelas escamas estranhas na superfície. Agora dá uma olhada nisso daqui. Dá pra ver que, no geral, as brácteas desse daqui são bem similares em tamanho às flores abertas. Ou seja, de acordo com a chave, qualquer um desses aqui pode ser ananás comossus ou bracteatus. E para diferenciar eles, temos que olhar para a coroa em cima das infrutescências. Se durante da floração for bem nítida a coroa, ou seja, conspícua, é um abacaxi comum, o ananás comossus. Porém, se durante a floração não parecer que tem coroa, no caso a coroa ser inconspícua, pode ser muito bem o nosso abacaxi rosa, o bracteatus. Mas assim, no caso do abacaxi rosa, ele precisa ter muitos espinhos ali nas brácteas. Do contrário, se tu pegar o bichinho e ver que ele não tem ali muitos espinhos, tá meio esquisito, você provavelmente estaria lidando com um ananás Fritz Mülleri. Mas assim, esse tal de Fritz Mülleri aí é bem raro e tem pouquíssimas coletas no Brasil. No Species Links, por exemplo, tem só 50 coletas, das quais apenas 35 são aceitas corretamente. Só que se a gente for dar uma olhada nas essicatas, dá para perceber que ele também tem espinhos, o que tornaria a diferenciação dessas espécies bem complicada só pelo toque, tendo também que ver o formato da bráctea. Se ela for oval, daí seriam Fritz Mülleri, ou elíptica a lanceolada, sendo aí nesse caso nosso querido abacaxi rosinha. Mas vamos lá, sendo bem sincero, é bem difícil de não ser o bracteatus, tá? Então não se encane muito com esse passo. Conclusão. Beleza, depois de sofrer toda essa humilhação nessa chave e descobrir que o meu abacaxi rosa tem a coroa da infrutescência ali evidente apenas após a frutificação e que as suas brácteas elípticas a lanceoladas são quase do tamanho das flores, confirmando que é um ananás bracteatus, o que eu faço com essa informação? Bom, tu soca ela bem no meio da panela e faz um doce. Porque sim, o abacaxi rosa é comestível, só que tem um problema: nem tudo que é comestível é gostoso. Caso você tenha se decepcionado porque você queria muito que essa cor fosse algum indício de planta venenosa, você pode conferir esse vídeo aqui sobre a flor de trombeta, que aí realmente estamos falando de um veneno em formato de planta. Tá, mas voltando aqui pro sabor do abacaxi rosa, segundo os relatos de alguns amigos e conhecidos meus que consumiram a fruta e também por meio deste artigo aqui, que é sobre a adesão e aceitabilidade de cucas com o ananás bracteatus por escolares do município de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul, eu posso afirmar que esse troço é azedo e super ácido, assim como o abacaxi comum deveria ser antes de ser melhorado pela agricultura. Porque sim, o abacaxi comum, o ananás comossus e todas as suas variedades super docinhas já vinham sendo melhoradas por povos tradicionais aqui do Brasil muito antes da chegada dos usurpadores, dos colonizadores. Então, de um lado nós temos uma fruta ou infrutescência, que foi melhorada ao longo de centenas de anos para ficar mais doce e menos ácida, e do outro nós temos uma planta que só tem tido um pouco de holofote nos anos mais recentes pelo seu uso paisagístico, vide as cores maravilhosas que isso daqui pode produzir. Em outras palavras, você pode até tentar fazer uma cuca de abacaxi rosa, mas como ele não foi melhorado ao longo dos anos, as variedades existentes são super ácidas. Então, ou você desenvolve uma forma de preparo inovadora que consiga driblar esse sabor, ou tu tenta melhorar a espécie de alguma forma, ou mantém o abacaxi rosa como cerca viva aí, ou como parte de uma composição paisagística, e come logo o abacaxi pérola, o Havaí e vários outros que já estão sendo preparados para o nosso paladar de primatas de cartola há muito tempo. E agora já me lança aqui nos comentários se tem mais alguma plantinha aí ou fruta colorida que você gostaria de ver eu falando aqui no Guia da Floresta. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui, e quem quiser mais conteúdo sobre plantinhas brasileiras, já se inscreva no canal do Guia da Floresta. Nós tamo junto e eu dispenso a cuca de abacaxi rosa, mas valeu a intenção, valeu duplo e falou!